E aí, rapaziada, beleza? Vamos lá? Outra aula de História do Brasil. Hoje nós vamos tratar do isolamento político de Dom Pedro I, certo? E do processo que acabou culminando com a abdicação do imperador em 7 de abril de 1831, correto? Vamos lá, galera. Para facilitar esse processo de isolamento, eu dividi em aspectos econômicos e aspectos políticos, tá? Na questão econômica, você pode resumir através daquela famosa palavrinha tão conhecida dos brasileiros, né? Crise. E no caso, uma crise crescente, certo? Elementos dessa crise: dívida externa crescente. Lembramos, desde o processo de consolidação da independência, falamos da formação de exércitos mercenários, do pagamento, lembra? Para que Portugal reconhecesse nossa independência, pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, e da própria natureza econômica do Brasil, que era agroexportadora e consumia produtos com valor agregado, produtos manufaturados, principalmente na Inglaterra. Portanto, dívida externa crescente, correto? Uma outra coisa que pode ser analisada: os principais produtos de exportação, né? Quais? Economia açucareira, certo? Teve seu auge lá pelo século XVII. A lavoura algodoeira enfrentava naquele momento a concorrência com a economia algodoeira norte-americana. Eles estavam naquele momento desenvolvendo uma produção mecanizada, um descaroçador mecânico do algodão, certo? E se lembrarmos da mineração, essa enfrentava dificuldades, estava em processo de decadência desde meados do século anterior, do século XVIII. Aí alguém pode falar: ah, Ronaldo, e o café? O café ainda não era uma potência de exportação, digamos assim, certo? Naquele momento, naquela década de 20, o café estava começando a se transformar numa lavoura de exportação, certo? O auge dessa economia cafeeira vai ocorrer principalmente a partir de 1870, quando atinge o Oeste Paulista, correto? O que mais? Aqui, ó, gastos com a Guerra Cisplatina. Vou falar desse detalhe. Teve uma derrota na Guerra da Cisplatina, o processo de independência do atual Uruguai. E essa campanha militar acabou tornando ainda mais grave a situação que já era frágil, né, da economia brasileira. E outra evidência dessa crise crescente é a falência do Banco do Brasil em 1829, certo? O que vocês devem lembrar, moçada, é que se tem uma crise se agravando, quem vai pagar o pato são os setores populares, certo? Eles vão sofrer mais, né? Porque aí o aumento do custo de vida, a instabilidade econômica atinge em cheio esses setores não tão favorecidos da economia. E claro, isso acabava se transformando em insatisfação política, correto? Se eu falei para vocês que esses aspectos econômicos são resumidos através da palavra crise, esses aspectos políticos serão resumidos através do conceito de absolutismo, autoritarismo. Reforçando essa ideia, vamos lá. A anulação do projeto constitucional de 1823, na chamada Noite da Agonia, Dom Pedro vai rasgar esse projeto estabelecido pela Assembleia Constituinte, correto? Por quê? Lembram? Porque esse projeto reforçava um conceito de limitação do poder do imperador, trazia um forte sentimento anti-lusitano. Então Dom Pedro anula esse projeto constitucional e dissolve a Assembleia. Como resposta, vem a Carta Outorgada de 1824. O que sai dela? Que não pode se esquecer de jeito nenhum, não tem como falar do isolamento político de Dom Pedro I, ignorando o quarto poder dessa Constituição, o poder moderador, fonte do autoritarismo, da centralização política, de uso exclusivo do imperador, certo? Eu costumo brincar, através do poder moderador, Dom Pedro batia o córner e cabeceava gol. Era mestre-sala e porta-bandeira ao mesmo tempo, ou seja, mandava e desmandava. E isso, obviamente, não agrada os setores ligados ao Partido Brasileiro, aquele grupo mais liberal que questionava essa centralização.
Evidenciando esse descontentamento em relação a esses dois fatores citados, tanto a anulação do projeto constitucional de 23, quanto a outorga da Carta de 1824, com seu caráter autoritário e impopular, é a existência de um movimento republicano, liberal, nas províncias do Nordeste, iniciada em Pernambuco, a famosa Confederação do Equador. Ronaldo, por que isso mexe na questão política? A intensa repressão realizada pelo governo aos rebeldes da Confederação e principalmente o fuzilamento de um líder religioso importante para aquela época, o Frei Caneca. Nenhum carrasco aceitou enforcar o sujeito. Ele tinha popularidade, ele tinha respeito daquela população, certo? Ele acabou sendo fuzilado pelas tropas governamentais, correto? E isso queima o filme do imperador. Tranquilo, moçada? O que mais? Derrota na Guerra Cisplatina, Porque além de trazer prejuízo, como eu já coloquei aqui, essa guerra foi financiada, certo? Pelo capital externo, em grande parte, ou seja, agravou a crise econômica lá, dívida externa crescente, E além disso, essa derrota externa, mexe com o nacionalismo, fere esse patriotismo ainda em construção, correto? O que mais, Ronaldo? Tem a coisa, galera, vocês estão vendo, Intromissão em assuntos políticos portugueses. Após a morte de Dom João VI em Portugal, Pedro I vai começar a disputar a questão sucessória em Portugal com seu irmão Dom Miguel. E podemos dizer que boa parte dessa disputa lá em Portugal foi financiada com dinheiro brasileiro. Ué, mas a economia brasileira estava em crise? Pois é, para você ver que a situação é complicada, Tem uma crise política estabelecida no Brasil e Pedro I está voltando parte de sua atenção para a disputa do trono português com seu irmão, certo? Tudo isso está sendo processado pela população, galera. Podemos dizer que o estopim da crise ocorre com o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró, Liberal até no nome, de origem italiana. Ele dirigiu um jornal chamado Observador Constitucional e era uma das principais figuras na oposição ao governo autoritário, absolutista de Dom Pedro. Sua morte fica impune, alguns chegam a dizer que tem o envolvimento do imperador nessa questão. O caso é que esse assassinato acaba queimando ainda mais o filme do imperador. Lembrando, o filme já estava queimado com a execução de um líder religioso, o Frei Caneca. Agora, o imperador, direta ou indiretamente, está envolvido com o assassinato de um líder da imprensa, um líder político daquela época. A situação não está ficando muito legal para o imperador, correto? E aí, Ronaldo? E aí que os grupos dos liberais radicais já começam a falar em república, já começam a falar em saída do imperador do poder. Para tentar amenizar a crise, Dom Pedro vai fazer uma visita às Minas Gerais. E chegando lá, recebidos de forma fria, parte das casas apresentava luto, reclamando da impunidade do assassinato do Líbero Badaró. E aí Dom Pedro volta cabisbaixo para a capital e, para elevar a moral do imperador, grupos políticos portugueses organizam uma recepção, E aí que setores ligados aos brasileiros, ao Partido Brasileiro, eles descobrem essa tentativa de animar o imperador e o pau come solto, em enfrentamento entre esses dois grupos, brasileiros e portugueses se enfrentando naquilo que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, certo? Diante dessa questão que está ficando cada vez mais complicada, Dom Pedro procura fazer uma média e forma um ministério basicamente composto por políticos liberais ligados ao Partido Brasileiro. Deu certo? Claro que não, deu ruim. Esse ministério brasileiro começa a se colocar contra a centralização, contra o autoritarismo de Dom Pedro e tem vida curta. Dom Pedro dissolve esse ministério brasileiro e forma, no dia 5 de abril, portanto, 2 dias antes da sua renúncia, de sua abdicação, ele forma o chamado Ministério dos Marqueses.
Que vença isso? Ministério basicamente por pessoas impopulares, ligadas ao partido português, alguns amigos pessoais do convívio direto do imperador. E aí que deu ruim de novo, certo? Dom Pedro vai enxergar a manifestação crescente dos setores de oposição. Digamos que a oposição foi às ruas, às praças, e Dom Pedro não segurou a pressão, né? No dia 7 de abril, Dom Pedro se afasta do Brasil, certo? Deixa aquela pungente despedida para o seu filho, né? E dá fim, nesse caso, com a sua abdicação, com a sua renúncia, à primeira das 3 etapas do Império Brasileiro, o fim do primeiro reinado. O significado dessa abdicação é a derrota dessas forças absolutistas ligadas ao imperador, aos grupos políticos portugueses, né? E a vitória dessa oposição nacional. Teoricamente, seria a consolidação desse Estado independente, nacional, verdadeiramente brasileiro. E aí, meu povo, que a gente vai notar que Dom Pedro, infelizmente, não era o único obstáculo, o único empecilho para a formação de uma sociedade brasileira mais justa, mais democrática. Se durante esse processo de crise do primeiro reinado se verificou uma heterogênea participação, ou seja, de basicamente todas as forças sociais e políticas do Brasil, né? Logo depois que foi feita a abdicação, de uma maneira muito hábil, as elites tomaram o poder do país e afastaram os setores populares. E ao longo do Império acabaram consolidando esse Brasil elitista que a gente já tem há bastante tempo, certo? Vamos continuar com essa história não tão bonitinha assim, tá? Nas próximas aulas nós falaremos de regência e segundo reinado. Falou, rapaziada? Galera, abração. Por favor, continua se cuidando, tá? Tchau. Valeu.